Contas de água e luz mais caras, tarifas de pedágios com reajustes e o aumento no preço dos alimentos. O orçamento familiar está ficando apertado e o consumidor inadimplente. Somente em Ribeirão Preto são 260 mil pessoas na lista dos devedores. Os gastos com a água e a energia na casa do seu Carlos ficaram mais altos nesse mês. E o dia a dia tem sido de sacrifícios para o autônomo que vive de entregas. Se colocar todas as despesas da família na ponta do lápis, o salário que ele recebe não dá para arcar com tantos custos e reajustes. Eu recebi o auxílio emergencial de R$600, hoje caiu para 300. Se vocês verem o que acontece, se eu pegar R$300 no dia, eu pago água, luz e a internet para mim poder trabalhar na rua, que eu faço entrega, eu dependo dela. Então, quer dizer, as coisas estão muito difíceis. Quem tem 13º ainda vai dar uma aliviada. Quem não tem, vai sofrer mais um pouco. A energia elétrica ficou mais cara após a ANEEL reativar a bandeira vermelha, com um custo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Já a conta de água apresentou aumento, depois que o Departamento de Água e Esgoto da cidade retomou a leitura presencial do hidrômetro. As visitas estavam suspensas devido à pandemia. Ainda teve o reajuste das tarifas de pedágio, do gás de cozinha, combustível e no preço dos alimentos. Destaque para o arroz e o óleo de cozinha. A periferia sofre um óleo de comida R$3 e para 10. Vocês imaginam, um salário mínimo hoje foi feita aquela conta de 1.045, dividido por 30 dias, dá R$30 por dia. O quilo de carne hoje custa 45. Como que você fala para o seu filho, ó, vai lá e busca um tomate, uma batata, uma carne, um arroz, o pão de manhã cedo, o leite? Tá difícil, né? Não tá fácil. Ainda mais para quem é aposentado como eu, não tá fácil não. A gente tenta enxugar um pouquinho, né? Deixa de comprar umas coisas que a gente gosta, vai diminuindo, vendo as coisas que tá mais acessível, mais barato. Com tantos reajustes, a conta no fim do mês não fecha. E aí o consumidor corre o risco de ficar inadimplente. Em Ribeirão Preto já são 260 mil pessoas inscritas no Sistema Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito. O número representa 36,52% da população, índice maior do que registrado em todo o país. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram redução salarial. O setor de serviços foi duramente atingido, foi um dos que foi mais atingido. Eu acho que assim, cultura e serviços, né? O pessoal também que tinha atividades culturais também foi tremendamente atingido. Então, o que acontece? Claro que essas pessoas iam acabar ficando inadimplentes. Infelizmente, né? Agora, a ideia é que você, com a retomada da economia, esses setores foram duramente atingidos, também vão começar a ensaiar a recuperação. Ainda segundo o economista, o ritmo da recuperação econômica deve ser ditado pela vacina contra a Covid-19. Monfort aponta que os países que conseguirem vacinar primeiro a sua população largam na frente nessa disputa pela retomada do crescimento. Qual que é a recomendação que a gente pode dar nesse momento? Para o consumidor tentar economizar, tentar reduzir os gastos de final de ano. Infelizmente, nós estamos no finalzinho, esperamos, né? Finalzinho de uma pandemia. O ano que vem já tem uma luz, né? É a questão da vacina. Vindo a vacina, a economia tem grande chance de se recuperar. Não só eu, vários economistas estão mostrando que 2021 tem perspectiva de voltar a crescer o PIB, crescer a economia. Então o que acontece? Agora é o momento da transição, da passagem, do consumidor, das pessoas controlarem os gastos para fazer essa passagem. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Agora, Rafael Aguiar está ao vivo e traz outras informações para a gente. Rafael, para muitas famílias está difícil manter as contas em dia, né? Exatamente, muito difícil manter em dia. Eu estava escutando o Edgar Monfort dizer aí, André, como é difícil, como vai ser difícil segurar a grana, principalmente agora no final de ano, né? Tarefa muito difícil. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Finanças Públicas da USP de Ribeirão Preto, Gabriel Lochaguin. Doutor, o consumidor deve ter qual comportamento nesse momento de reajustes e crise econômica? Uma boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer.
Nesse momento, as tentações são muitas para o consumidor, particularmente porque aqueles que não perderam parte significativa das suas fontes de rendimento durante esse período vão receber algumas verbas salariais, como, por exemplo, o pagamento de 13º. E aí é preciso prudência. O consumidor recomenda-se que tome a decisão de fazer um sacrifício do consumo presente, transferir algumas despesas para o futuro, porque isso pode valer a pena. Ou seja, uma maior poupança nesse momento pode fazer com que ele tenha um maior colchão para garantir diante de imprevistos e no momento futuro ele acabe pagando mais barato por aqueles objetivos que ele tem a cumprir. É uma escolha, né? Ele pode pagar agora e pagar menos no futuro ou pagar depois e necessariamente mais caro. Doutor, quais dívidas devem ter prioridade nesse caso? Nesse momento é muito interessante que o consumidor tenha um conhecimento detalhado das suas dívidas, né? Porque nós sabemos que a população brasileira é, em geral, super endividada, existem vários dados com relação a isso, e nessa situação em que, inclusive, o crédito é muito fácil, é preciso escolher. Sempre tendo em vista que diminuir o endividamento deve levar em conta aquelas fontes de dívida que podem comprometer o pagamento do indivíduo, pode comprometer o patrimônio, os bens do indivíduo. Então, por exemplo, algumas dívidas podem permitir a execução dos bens, da casa, do carro. E é claro que essas dívidas devem ter uma prioridade na opção que o consumidor faz sobre quais pagar primeiro, já que alguma escolha ele vai ter que fazer. Doutor, e o que deve ser cortado do orçamento da família? Olha, é muito difícil dizer nesse momento em que a renda está diminuindo que os cortes ainda devem ser feitos, mas é preciso sempre ter em conta esta recomendação de que mesmo num cenário muito desafiador, é possível tomar decisões que tornem viável a administração financeira. E aí fazer um levantamento de todas as despesas. Um serviço que muitas vezes as pessoas pagam e deveria ser gratuito por força da lei, tarifas bancárias. Converse com o banco. O banco é obrigado a oferecer a todos os seus clientes um pacote mínimo de serviços gratuitos, como, por exemplo, saque, tarifa, emissão de cartão, etc. É preciso verificar exatamente se o indivíduo não está pagando por coisas que, por força da lei, deveriam ser gratuitas. E, além disso, algumas despesas que, em cada contexto familiar, podem ser vistas como supérfluas ou, pelo menos, menos prioritárias do que outras naquele momento. Com certeza, é importante avaliar bem cada conta. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar da falta d'água em Sertãozinho. Mas tem um agravante aí, viu, André? Porque enquanto falta água na torneira da dona de casa, do pessoal de uns bairros lá em Sertãozinho, o prefeito anunciou uma obra que vai custar mais de R$500 mil para uma reforma no pórtico da entrada da cidade. Daqui a pouquinho. E quem sofre com isso é a população, né, Rafael? Até já.